Oi, gente, tudo bom? Olha como é que eu tá o look da gata pra debate, dá licença. A menina, a gata é cristã, antifeminista, tá? E fã da Marvel, fã do Homem-Aranha. Dá licença, cara. Para com isso, eu sou perfeita, eu sou pra casar. Brincadeira. Não, mas é verdade, tô pra casar mesmo. Gente, eu tô tossindo, né? Menos do que eu estava ontem. Ontem eu achei que eu ia morrer, que eu ia colocar meu pulmão pra fora, né? Mas enfim, boa noite a todos, a todas e os doentes. O Gabriel, pois é, né? Um pouquinho doentinha, mas enfim. Gente, eu não sei se a gata já entrou. Ah, já entrou, vamos aceitar coisa dela. Deixa eu ver, esqueci o nome dela. Olá, Oi, me tudo ouvir? bem? Qual que é o seu nome mesmo? Thaís. Thaís? Isso. Ah, beleza, então. Se apresenta aí, Thaís, pra galera. Oi, galera, eu sou Thaís, tenho 22 anos, estava lá escrito 21 no abril, mas eu que tinha esquecido, depois que eu fiz aniversário eu esqueci de mudar. Tenho 22, sou cristã, congrego lá na Igreja Batista do Caminho das Árvores, em Salvador, Bahia. E eu gosto de estudar algumas coisas de Tá um pouquinho política, baixo o seu filosofia, áudio. direito e tal. Tá baixo, é? Então acho que Tá, eu vou e ter eu que falar aumentei assim. meu Se eu som falar aqui, assim, tá fica melhor? alto. Oi? Deixa eu ficar assim, fica bom? Tenta tirar o fone pra ver como é que fica o áudio. É porque tá com ventilador, eu acho que vai ficar ruim. É, deve ser. Melhorou? Melhorou. Bem melhor. Pronto. Então tá. Deu Aí pra ouvir? você tem 22? 22. Eu tenho 21, eu sou um ano mais nova, mas dia 5 de janeiro eu vou fazer aniversário. Mas, então, Thaís, você me chamou para um debate, né? Lá nos seus stories e tudo mais. Você é cristã, né? Isso. Sou da Igreja Batista. Peraí. Gente, debate. Deixa eu escrever aqui. Debate. Feminismo. Pronto. Agora sim. Cadê? Fixar. Para o pessoal não ficar perguntando. Tá, beleza. Aí você é cristã, mas você se identifica com o feminismo? Você é feminista? Eu não sou feminista por alguns motivos específicos. E não é simplesmente pela ideia do movimento, mas é assim, eu tenho vários motivos, na verdade. Eu vou Uhum. explicar por alto, assim. Primeiro que é uma ideologia. E a ideologia, para mim, assim como o conservadorismo, eu não acho que é interessante. Você pode discordar, porque você se auto-intitula conservadora, enfim, só estou explicando meus motivos. É uma ideologia, e para mim tudo que é ideologia se torna um óculos com o qual você vê a realidade. Então você vai ler a Bíblia com aquele óculos ali, você vai ver tudo que for fazer ao redor da sua vida, você vai sempre passar por aquela métrica. E eu não quero me basear em nenhum movimento, até porque tem coisas que eu não me identifico. Um dos segundos motivos de eu não me identificar feminista é porque ele é muito protagonizado por mulheres brancas e eu não sou branca. Então, tem essa questão também que é muito ignorada dentro do conservadorismo na ideologia. Tô vendo aí o povo comentando. Há controvérsias. Mas, enfim, é isso, sabe? Tem algumas pequenas coisas que eu não concordo, mas é por motivo pessoal mesmo de pensar, tipo, eu não quero me aliar a movimento algum. Seja de direita, seja de esquerda, eu não acho interessante me aliar a movimento. Mas tem uma coisa que eu não entendi. Você falou que não é feminista porque a maioria são mulheres brancas, é isso? Sim. Ah, nada a ver. Tem feminismo negro também, né? Uma vertente do feminismo que é o feminismo negro e tal. Então, acho que não tem muito a ver isso, não. Não, eu Mas você tem falei que não preconceito com tinha, gente não é que branca? não tinha. Eu falei que ele não é protagonizado por mulheres negras. Ele é protagonizado por mulheres brancas. Tanto que a maioria das mulheres mais famosas são mulheres brancas. Então, Mas entendeu? qual que é o problema das mulheres brancas? O problema das mulheres brancas é que elas não têm a experiência das mulheres negras. Então, enquanto as mulheres nos Estados Unidos estavam se preocupando com o direito a voto, com o direito a trabalhar, as mulheres negras já trabalhavam. Só que elas trabalhavam na Verdade. casa das mulheres brancas. Então, assim, a gente ainda tinha um problema relacionado à escravidão que ainda não tinha sido superado. E enquanto as mulheres brancas estão lá dizendo eu quero manifestar por causa disso e disso, as mulheres pretas ainda estavam a quilômetros de distância que, querendo ou não,
é um problema muito grande. Então, assim, foi por muito tempo não visto esse problema, sabe? Então, eu acredito que isso é um problema muito grande. E não sou só eu que digo, não. As próprias filósofas, as próprias teóricas do feminismo negro concordam que ele é muito protagonizado por mulheres brancas. Inclusive, a Angela Davis tem um pouco de resistência, né, com essa ideia do feminismo, mas a Bell Hooks, ela já é um pouco mais tendenciosa no sentido de feminismo, enfim. Como eu Sim, disse, são muito verdade. mas dá pra seguir o debate assim, eu acho. Sim, e quais são os pontos que você assim, concorda com o feminismo e tal, que você falou que concorda? Pronto, já vai começar já de cara, que aí eu já falo, Uhum. tipo assim, pronto, beleza. Eu vi você falando a questão do direito ao voto, a gente pode começar por aí. Eu acredito que foi sim influenciado pelo feminismo, eu acho que teve um grande protagonismo e uma grande influência, eu acho que serve ainda muito hoje para nosso próprio direito, para a gente exercer esse direito, veio sim das manifestações feministas. Aí você Você pode acha que a discordar. conquista, então vamos lá. Isso foi eu já debati muito com relação ao direito ao voto, né? Não sei se você já viu. Mas Já vi. você acha então que o direito ao voto foi uma conquista feminista? Sim, Então, isso também é uma fala muito clichê, já que eu falo há muito tempo, não só eu, mas todos os debates feministas, já estou muito acostumada já a falar isso, né? Que é uma teórica muito importante dentro do movimento feminista moderno, que é a Simone de Beauvoir. Você conhece, não conhece? Então, ela falou que as mulheres só conquistaram aquilo que os homens concordaram em lhes conceder. Então, o voto foi uma concessão masculina. E não umas mulheres indo protestar na rua com cartaz que conquistou isso para você. Entendeu? Fora que também não fazia nenhum sentido aquelas mulheres protestarem pelo direito ao voto, porque o direito ao voto, como é um direito civil, ele vinha com obrigações civis que era a ir para a guerra. Né? Então, como os homens iam para a guerra, eram eles que opinavam na gerência do seu país. Opa, travou. Gente, a blusa do Homem-Aranha, vai lá, vai. o microfone tá meio ruim, agora não sei se é só E agora? Eita, tá dando ruim no áudio. Tá me ouvindo? O áudio o áudio tá travando. Tá muito... Tá corroendo, né? O áudio. Meu Deus, que comentário, Jesus amado. Aqui você, o comentário. Não tô entendendo ainda. Já acha que o homem tem que mandar na mulher? Gente, onde que eu falei isso? Eu tô falando do direito ao voto, dos homens terem ido à guerra, por eles terem conquistado isso em guerras muito sangrentas contra o rei George lá na Inglaterra. O que isso tem a ver com mandar na mulher, meu Deus do céu? Estou ficando louco. Não tô te ouvindo. Melhorou o áudio? Eu não tava conseguindo te escutar, tava travando pra caramba. Eu não sei se foi só eu ou se tava, tipo, fazendo tipo, um ruído estranho. Quando eu comecei a falar, tava normal. Aí agora que começou a corroer o áudio, eu não tô te ouvindo. Foi. Dá pra me ouvir? Tá É me porque eu não ouvindo? tô me vendo me mexer, mas só que se dá pra me ouvir, pelo menos eu posso continuar. Eu ouvi algumas das coisas que Tô você te falou, ouvindo. eu Você posso quer, responder você quer sobre que eu te isso. tire e te coloque de novo? Eu tô te ouvindo. Ah, voltou. Tô me mexendo aqui, dá pra me ver. Voltou? Pronto. Voltou. Eu vi você falando que, na verdade, foi uma conquista masculina. Eu cito a frase da Simone de Beauvoir, certo? Não, falei sobre a fala da Simone de Beauvoir, né? Que ela falou que as mulheres não conquistaram nada, só aquilo que os homens concordaram em lhes conceder. Entendeu? Entendi. Sobre essa frase, eu acho interessante você dizer isso. Posso falar? Não, eu não Assim, né? Já terminei ainda, tá não. baixo, né? Ah, tá, Eu não desculpa, fale. terminei. Agora que o áudio melhorou, fale. Desculpa. É porque tinha Então, travado. deixa eu só terminar deixa eu só concluir aqui. E não fazia nenhum sentido as feministas militarem pelo direito ao voto, porque como o direito ao voto é um direito civil, ele vem com obrigações civis, que é como ir à guerra. E as feministas não queriam ir à guerra. Você tá me entendendo? Então, não fazia sentido isso. Por isso que tinha também em todo o mundo o antissufrágio feminino, que era as mulheres que se opõem, que estavam se opondo, né, à questão do direito ao voto. Porque não fazia nenhum sentido isso. Quem ia para a guerra eram os homens e as mulheres não queriam ir para a guerra. Elas preferiam ficar em casa em detrimento do salário remunerado, em detrimento de opinar na gerência do país, porque os homens que já botavam a cara a tapa com relação a isso. Entendeu?
Uhum. Pronto. Já é minha hora? Pronto, beleza. Achei interessante você começar a sua fala citando uma autora feminista, porque ela fala justamente o que eu concordo, né? As mulheres só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder porque só tinha homem no poder. Então, isso demonstra que elas não eram verdadeiramente livres. E a gente precisa, não importa quantas manifestações, não importa quantas vezes a gente grite, não importa quantas movimentações sociais houveram, sempre no final vai depender do aval de um aval masculino. Então, acho que você meio que concorda que elas não eram verdadeiramente livres. Não, não é uma E isso já é questão de bem que elas não interessante, eram porque... livres, era porque os homens que iam e lutavam, eram os homens que iam e davam a cara a tapa. Eram os homens que iam e conquistavam o Calma lá. território, É uma vez de desbravavam o cada. território. Calma, uma vez de cada. Você falou que a Simone de Beauvoir disse. Eu estou dizendo, pronto, concordo com você até aí. Os homens, eles realmente concederam porque eles estavam no poder e aí, se eles estavam no poder por a questão do voto da guerra, isso aí já é um segundo tópico, mas eles estavam no poder. Se só tinha homem no poder, não tinha como nenhuma mulher ir lá e sancionar o direito, porque não importa, não importava nada. Eu vou, faço uma manifestação, mas se no final depende da decisão masculina, então, querendo ou não, vai sim passar pelo poder de um homem. Isso aí ninguém está questionando, nenhuma feminista, eu acredito, questionou isso. Segundo tópico, você fala, eu anotei aqui as coisas que você está falando para não me perder, você Tá fala baixo que o elas não áudio. iam à guerra. Você ligou o ventilador de novo? Aqui fica melhor. Não, o ventilador já tá ligado, mas só que quando eu tirei o fone, começou a fazer aquela travação toda lá. Então eu acho que é melhor ficar de fone para não acontecer aquilo e não perder o que você fala. Tá bom. É porque tá baixo com fone, entendeu? Mas dá pra ouvir se eu ficar assim, pelo menos? Oi? Dá pra ouvir se eu ficar assim, com o fone assim? Dá pra ouvir, mas tá baixo, entendeu? Entendi, mas é porque não dava pra... É não que tá dava pra, abafado. não A dá galera pra tá ficar falando assim. que seu áudio tá abafado. Entendi. Vamos tentar de novo, então. Ó, saiu o áudio. Eu vou te tirar da live, vou te colocar de novo. Não coloco fone, tá bom? Gente, tá travando. Vamos lá. Vou botar ela de novo, tá? Não, gente, pra que desativar o comentário? Se tô gostando de ver, vocês estão respeitando, vocês não estão enchendo o de falta de educação, sabe, com a menina. Vocês estão de boa, de boinha. Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Achei. Vamos lá. Foi? Foi. Agora foi. Foi? Ah, você parou, disse que você parou o falando que as mulheres não ocupavam cargos de política, essas coisas, né? Isso, pronto. A gente já sabe disso, que precisaria sempre de um aval masculino. Isso aí foi o que eu Mas disse. sempre foi assim? Segundo você... Como assim? As mulheres nunca ocupavam cargos de política? Não, não disse nunca. Ah, Tô dizendo, tá. Então para o você não direito pode que a falar gente que tá elas não eram discutindo. livres, né? Não, a gente tá falando sobre direito ao voto, né? A gente não tá falando sobre todos os direitos no mundo inteiro. A gente tá falando sobre direito ao voto, principalmente aqui no Brasil. Não, sim, tudo bem, mas você disse que as mulheres não eram tão livres. Você generalizou. Sim. Então, mas isso não é verdade. Não, mas a regra é sempre ligada à maioria. Você não pode se basear a realidade numa exceção. Não, mas quando você generaliza, isso está querendo dizer que não houve nenhum caso de mulher na política. E não é verdade. Mas as mulheres na política só vieram após essa possibilidade do voto feminino. Então não entra Claro nem agora que na não. discussão. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de No uma Brasil? mulher. Não, eu vou te dar um exemplo de uma mulher que esteve na política muito antes disso aí existir. Cleópatra. Ingrid está falando sobre Brasil. Primeiro, vamos focar. Não, a gente não está falando só sobre inteiro... o Brasil, a gente está falando sobre o direito ao voto. E o direito ao voto não foi só no Brasil, foi mundial. Porque assim, você... Oh, calma. Você vai ficar citando várias coisas e você já falou bastante. Então eu preciso comentar sobre o que você falou, porque senão você vai
É bom fazer assim, eu faço uma afirmação, você faz uma réplica, depois eu faço uma tréplica e você complementa, porque senão você vai ficar toda hora interrompendo o que eu falo e a gente não vai conseguir ir pra lugar nenhum. Não, Você tá, beleza, anota. mas eu tô só questionando algumas falas, porque senão eu vou acabar esquecendo. Mas tá, beleza, pode Mas continuar. você anota. Aqui, ó, eu anotei o que você falou pra não ter que ficar te interrompendo, porque eu gosto de ouvir o que você fala, né? Mas Então, beleza. calma. Tá, vamos lá. Você disse que as mulheres, os homens, eles tinham esse direito de ocupar a vida pública porque eles iam à guerra, certo? Uhum. Vou falar beleza, pra não falar besteira. Pronto. Mas assim, não existiam só homens que iam às guerras. Existiam, na verdade, um grupo chamado Bruxas da Noite, não sei se você conhece. Elas faziam parte de um batalhão, elas eram soviéticas e elas lideraram bastante ataques contra os alemães na época da Segunda Guerra. E elas eram conhecidas como Bruxas da Noite justamente porque elas atacavam enquanto os homens estavam dormindo, com as turbinas desligadas, e elas exerceram um papel de muita importância na Segunda Guerra. E uma delas, inclusive, estava viva até recentemente, até 2019. E ela nunca ocupou Quem? nenhum Qual que é o cargo nome dela? político. Então, assim, pô, é um nome russo. Iva. Não conheço. Peraí que eu pesquiso aqui. Pronto, mas ela existe. Eu posso pesquisar aqui agora e te mostro o nome, mas só que eu não sei falar, porque é nome russo, né, minha filha? Eu não sei falar nome russo. Tudo bem. Vamos lá. Eu posso te mostrar até as imagens que eu separei, umas imagens. Elas faziam parte. Aqui, ó. Irina Rakobosaka. Alguma coisa assim, gente. Eu não sei falar russo, não. Aqui, ó. Rakobosaja. Vê se dá pra ver aí. Não, tá ao contrário. Ah, então é complicado. Mas, pronto. Você encontra isso em sites como Aventuras na História. Tem um livro, na verdade, né? De uma autora que fala sobre o nome do livro é As Bruxas da Noite. Então não foi tirado da minha cabeça. A autora é Rita alguma coisa que também é nome estrangeiro. Não me pede para falar nome estrangeiro, porque eu não sei não. Mas eu tenho as imagens, então acho que pode ser útil. Eu separei aqui para mostrar. Porque elas fizeram um protagonismo muito importante na Segunda Guerra. Dá para ver aí? Uhum. Tô vendo as mulheres. Aqui, elas eram aviadoras. Elas eram aviadoras e fizeram um papel de grande importância na Segunda Guerra. E nenhuma delas, inclusive muitas delas voltaram vivas e nenhuma delas fez parte da vida política. Então, assim, realmente tem essa ligação da guerra com a vida pública, porque eu não consigo enxergar. Porque se mulheres participaram da guerra e não fizeram parte da vida política, a gente não pode dizer que isso é um fator determinante. Você não concorda, não? Na verdade, é uma pergunta retórica, porque eu ainda vou falar mais coisas. Então, pra não... Qual foi a pergunta que você fez? A pergunta retórica é o seguinte: as mulheres participaram da guerra. Os homens também participaram da Tá, guerra. aí Certo? você. Tá, beleza. Você tá comparando a quantidade de mulheres que foram pra guerra com a quantidade de homens, é isso? Não, ninguém tá comparando. Eu tô dizendo, você disse Assim. que os homens tiveram o poder de ocupar espaços públicos porque eles participavam da guerra. Você que falou isso. Sim, a maioria deles, é verdade. Pronto, mas se você bota isso como uma regra, então eu acredito que quando as mulheres participarem, elas também vão ter esse direito. Só que não foi o que aconteceu, é isso que eu tô te mostrando. É verdade, não foi o que aconteceu. Eu vou te dar um exemplo, tá? De uma mulher que morreu pelo direito ao voto. A Olímpia de Gouges, né? Ela morreu pelo direito ao voto, ela era uma feminista, ela foi guilhotinada por um estadista chamado Robespierre. E isso não trouxe o direito ao voto, né? Então, assim, quando você fala pra mim que eu devo alguma coisa ao movimento feminista pela conquista do direito ao voto, que elas lutaram, é uma mentira. Você tá me entendendo? É uma mentira, porque foram os homens que conquistaram isso. Você conseguiu me compreender? Entendi. A Olímpia de Gouges, Tá. ela morreu e ela foi uma das pioneiras no movimento sufragista, conheço ela, né? É muito interessante você citar isso, Ingrid, de dizer que uma mulher que foi guilhotinada e se tornou uma mártir de um movimento
na verdade, não auxiliou em nada nesse movimento, porque dentro da história E mais um detalhe aqui que eu esqueci de comentar. Desculpa interromper. Mas calma, você não pode ficar interrompendo toda vez que Não, eu mas falar, eu esqueci de falar, senão daqui a pouco vai ter corte no TikTok falando que eu não tô, que eu tô falando besteira. Mas eu esqueci de comentar que o alistamento era obrigatório para os homens, tá? E não para as mulheres. Isso também era um dos fatores determinantes. Sim, mas não é isso que a gente tá falando agora. Enfim, depois a gente A volta gente tá falar falando sobre o a guerra. direito ao voto. Eu não tô conseguindo terminar o meu pensamento, porque você tá toda hora interrompendo para falar alguma coisa. Pode falar. Eu preciso... Pronto, vamos lá. A Olympe de Gouges, ela foi guilhotinada, né? Você citou isso. Foi por volta de 1700, por aí. E interessante você dizer que, na verdade, uma pessoa que morreu por um movimento não significou nada, porque dentro da história do cristianismo, a gente vai ter que, logo quando a igreja primitiva começou, você disse que a gente podia citar a Bíblia, né? Então, enfim, quando a igreja primitiva começou, os apóstolos, eles foram assassinados, foram perseguidos pelo Estado, e ainda assim o cristianismo não virou a religião oficial do Império. Só anos depois, quando os apóstolos já estavam mortos, anos depois, sem movimentação nenhuma, que foi de uma coisa natural, que foi feita pelo imperador, o cristianismo se tornou a religião. E hoje se tornou essa religião tão grande e difundida mundialmente. Então, assim, a gente não pode dizer que uma pessoa que morreu por um movimento se tornou nada. Na verdade, aquilo ali tem um peso simbólico muito grande e foi o que, por ela ter sido uma dessas pioneiras que surgiram com o movimento sufragista, isso influenciou bastante nas movimentações ao redor dos países, porque a Olympe de Gouges ela era francesa, e aí lá na frente, a Millicent Fawcett, ela era inglesa. Em 1800, ela, inspirada na Olympe de Gouges, ela também manifestou pedindo o direito a voto, e logo depois disso, na verdade, em meados entre a Olympe de Gouges e a Millicent manifestando, a Nova Zelândia permitiu o voto. Então você percebe que isso, na verdade, foi uma coisa extremamente simbólica. O fato de ela ter morrido por uma causa que não era muito protagonizada, ela ainda assim foi extremamente importante para que a Nova Zelândia fosse um dos primeiros países a permitir o voto. A Nova Zelândia permitiu em 1893. Se você não tiver essas informações, você pode jogar aí. Eu não sei se você tem celular com acesso, se você tem notebook, porque você também está citando várias Tá falando do Brasil? Não, você me disse que era para falar sobre o mundo inteiro. Agora você fala, ah, não, você não tá falando do Brasil. Quem citou a Ué, mas você tava falando de uma russa, agora você tá falando de Nova Zelândia, eu não tô entendendo. Vamos lá. O movimento sufragista, ele não nasceu no Brasil. Ele foi influenciado pelas movimentações de fora do Brasil. E lá, por volta de 1900, aqui no Brasil, a gente começou a falar sobre sufrágio. Sim, você sabe quem foi a primeira mulher que votou no Brasil? A primeira mulher a tirar o título de eleitor e votar foi a Celina Guimarães. Mas não foi ela que começou a lutar pelo direito de voto. Sim, foi o marido dela que foi lá e conquistou pra ela. Mas em compensação, a Leolinda Daltro foi a primeira a requerer fazer a mesma coisa que a Celina fez e foi negado. Por que será? Peraí. Volta o que você falou. Eu não entendi. Em 1919, a Leolinda Daltro, ela tentou, ela foi lá e pediu. Fez a mesma Qual coisa que é o nome? Leolinda Daltro. Leonina? Na verdade, é um dos nomes. Leolinda Daltro. Daltro. Nunca ouvi falar nessa pessoa. Tá, pois é, ela é importante porque você promete falar sobre o movimento sufragista no Brasil, sendo que essa foi uma das principais expoentes, ela foi uma das líderes do movimento sufragista aqui no Brasil, a Leolinda Daltro, Berta Lutz e... Berta Lutz, sim, eu já ouvi falar, mas nessa eu nunca ouvi falar, não. E não tem problema nenhum nisso. Não tô entendendo por que você tá falando desse jeito. Não, porque você começou falando que você sabia pra caramba. E que você já eu comecei falando que eu sabia pra caramba? Enfim, olha, eu acho não que... Entendi, não, eu sou afirmação, mas tudo bem. A gente precisa que você fale e eu tenha tempo pra responder porque você tá me interrompendo. Eu não tô... Tá bom, minha linda, fala, vai. Pronto, querida, vamos lá. Eu vou explicar até a questão que você parece não conhecer muito bem. A Celina Guimarães, ela foi sim a primeira mulher a tirar o título. Uhum. Ela foi a primeira mulher a tirar o título e ela sim fez isso pelo marido dela. Agora, sabe em que ano a Celina Guimarães fez isso? Em 1928. Em 1928, já se tinha tido toda uma história no mundo inteiro
de movimento sufragista, inclusive nos Estados Unidos, que é como se fosse assim, tudo que acontece nos Estados Unidos, os países ao redor, eles começam a fazer em um movimento, em um efeito dominó. Se o movimento sufragista, ele criou força nos Estados Unidos, lá em 1920, o voto ele foi liberado para as mulheres. E aí, logo depois disso, influenciado por esses movimentos dos Estados Unidos, a Leolinda Daltro liderou e criou o primeiro partido da mulher, que foi o Partido Republicano Feminino. E ela tentou tirar o título de eleitor, assim como a Celina fez, e foi negado. Depois disso, a Berta Lutz, que também foi um dos expoentes grandes do movimento sufragista, deu início à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E ela também lutou pra caramba em prol do movimento sufragista. E ainda assim, ela era extremamente ridicularizada. Porque não era porque o movimento sufragista em si era uma coisa ruim, mas é porque os homens eles não tinham interesse de que as mulheres votassem, porque até então a gente só tinha um eleitorado masculino. Então os projetos da Câmara e do Congresso eram voltados aos homens, então eles não tinham interesse nenhum em ceder poder. Você olha pela história do mundo, os homens não têm interesse em ceder poder. Então por que eles concederiam com tanta boa vontade de um movimento altruístico do coração deles, se eles tinham poder? Eles não tinham interesse em ceder isso. Aí lá em 1927, um ano antes da Celina Guimarães ir lá e tirar o título, com base em toda essa movimentação política que a Leolinda Daltro, a Berta Lutz e a Mieta Santiago foram atrás e gritaram nas ruas pedindo por esse direito, aí sim, a Celina Guimarães tomou carona nesse carro-chefe de pedido por voto e conseguiu ser a primeira a tirar o título. Mas ela não foi a primeira a ser pioneira no voto